Olá, no Alesp em Pauta de hoje vamos falar da Lei 17.171 de 2019, que criou o Programa Educacional de Resistência às Drogas. Para essa conversa eu recebo aqui nos nossos estúdios Mônica Machado, que é psicóloga. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é sempre bom estar aqui porque são leis que a gente precisa mostrar para a população, para a sociedade como é válido, né? E explicar um pouco o bem que faz, né, para as pessoas. Obrigada. Bom, também em ambiente virtual nós temos o Dr. Nabil Goraieb, que é cardiologista. Doutor, seja bem-vindo. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Que agradeço. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho, então, desse impacto. A gente já tem a questão para não fumar, né? Então, não pode falar que é um incentivo, mas desincentivando as pessoas sobre o uso das drogas, mas começa ali pelo cigarro, muitas vezes. Fala um pouquinho para a gente, Mônica, essa dependência e o que pode causar quando essa dependência ou esse primeiro uso acontece na adolescência. Na verdade, as pessoas, elas linkam, né, que começa pelo cigarro, aí depois fala começa pela maconha, porque as pessoas, elas associam que sempre começa pelo menor, mas necessariamente, às vezes, uma pessoa usuária de droga, ela não começa pelo cigarro, né, pela nicotina, e depois ela pode começar por outra droga, né? Uhum. Mas o cigarro, ele é mais acessível, né? Ele é uma droga que as pessoas têm acesso, né? E sempre que a pessoa vai para algum evento, se reúne, elas estão ali fumando. Às vezes, muitas vezes, da família, né? Ver o pai, a mãe fumar, então a criança já cresce ali com uma tendência de experimentar, saber como que é. Mas a relação com as drogas, ela tem assim, ela não começa de baixo. Eu posso mostrar que, dizer que os adolescentes, eles têm a curiosidade muitas vezes, e muitas vezes é ambiente mesmo. O ambiente proporciona a tendência se o adolescente já tiver propensão ao vício. Uhum. Doutor Nabil, vamos falar um pouquinho no organismo. O que pode causar tanto ali o cigarro, o convencional que a gente conhece, mas hoje a gente tem também o eletrônico e que também pode causar um efeito muito nocivo. A história começa há muitos anos atrás. Eu sou do tempo que cigarro, quando alguém fumava, era coisa boa, bonita, chique, era uma coisa sensacional. Os filmes de Hollywood, as novelas, todo mundo fumava. Então aquilo foi trazendo, vamos dizer assim, uma impressão que deve ser coisa boa, já que todo mundo está fumando, os artistas, etc. O problema do cigarro tem os problemas químicos e os problemas psicológicos. O problema químico, por exemplo, um cigarro, quando você acende o cigarro, o efeito nocivo dele, ou o efeito de absorção daquelas substâncias leva 8 segundos para chegar no cérebro. 8 segundos. Em 8 segundos já está no centro de controle das nossas vontades, vamos chamar assim. Então ele traz algum efeito no cérebro com que a pessoa passe a ter vontade de voltar a fumar, de gostar daquilo. Então em 8 segundos. E o efeito total de um cigarro fumado chega até 2 horas de seguida que você fumou. Durante 2 horas você vai ter o efeito químico no seu organismo. Nós estamos falando do efeito químico. Então, durante 2 horas, o indivíduo, se fumar em jejum, esse efeito químico é mais rápido ainda. Ele é quase que instantâneo realmente e dura 2 horas. Com isso, você acaba tendo mais vontade de fumar. E normalmente, quando a gente pega um paciente que é fumante, você pergunta para ele quantos cigarros ele fuma. Em média, a população dos fumantes brasileiros na faixa de 20 a 30 cigarros por dia. E a gente tem uma ideia interessante, porque eu sou do tempo, há 40 anos atrás, nós fizemos uma campanha entre os médicos, e 60% dos médicos fumavam. Imagina, 60% fumavam.
Hoje nós conseguimos, com as campanhas, estar em torno de 12 a 15% os fumantes. Muito bem, então, o fumante de 30 cigarros por dia, ele soma os efeitos de cada cigarro. Então, além daquele efeito individualizado de cada cigarro, nós temos o efeito superposto de cada cigarro que ele fuma. Então, é realmente uma dificuldade para parar de fumar, com certeza. Em relação aos vapes que estão aí na moda, é um absurdo que ninguém dos nossos dirigentes consegue impedir que se venda aquilo lá. Quer dizer, aquilo se encontra em qualquer esquina como se fosse algo absolutamente liberado e geral. E, na verdade, foi inventado dizendo que aquilo ia tirar a vontade de fumar um cigarro. E, na verdade, ele traz vários efeitos que acabam aumentando a vontade de fumar. A mesma coisa com o narguilé. O narguilé também, ele equivale a uma quantidade enorme de cigarros que você fuma ao mesmo tempo. Era por aí para a gente começar a conversar. E, doutor, o senhor falava, né, dessa questão do número de cigarros ali por dia que uma pessoa acaba fumando. Se esse efeito fica no organismo dela por volta de 2 horas, tem os efeitos sobrepostos, né, que o senhor comentou, e a saúde da pessoa ali, as veias, as artérias, o que acontece dentro do organismo dela recebendo essa bomba? Bom, primeiro a gente tem que falar das estatísticas. Por exemplo, quem fuma um maço de cigarro por dia durante 15 anos, ele tem uma chance de ter câncer de pulmão ou de bexiga em torno de 6 vezes mais do que o não fumante. Quem fuma 20 anos seguidos, ele aumenta, se ele não teve um câncer no meio do caminho, ele vai poder aumentar a chance de ter infarto do miocárdio. E aí que é interessante, os cigarros de altos teores, eles davam mais câncer. E os cigarros de baixos teores, aqueles chamados lights, que eles chamavam, dá mais infarto do miocárdio e derrame cerebral. Até a gente brinca, mas você pode escolher qual é a doença que você quer ter, dependendo do cigarro que você fuma. Então, isso é uma situação bastante criteriosa do ponto de vista médico. E veja, a gente vai ter efeitos sobrepostos. O cigarro, ele aumenta a chamada agregação plaquetária. Seria como se fosse a espessura do sangue fica mais grossa. Com isso, a maior chance de trombose. Ele aumenta a deposição de colesterol, de gordura nas paredes das artérias. Então, provocando, inclusive, as lesões que vão levar ao infarto do miocárdio, ao derrame cerebral. Isso entre efeitos, vamos dizer assim, depois de alguns anos de cigarro. E para você ter uma ideia, quando alguém resolve parar de fumar, ele leva 8 anos para diminuir em 50% o risco de ter aquelas doenças. 8 anos. E depois dos outros anos seguintes, mais 8 anos, para ele chegar perto ao risco de um não fumante, desde que não ficaram lesões nele que não voltam mais. Lesões de pulmão, lesões de bexiga, lesões de coração, elas não regridem em quem deixou de fumar. Esse é o problema. Você não regride. Você é obrigado a tratar os estragos feitos e não tem como voltar a ser como não fumante. O risco diminui, mas continua com alto risco de complicações. Mônica, por que tem gente que sabe de tudo isso, já escutou falar sobre isso, mas ainda insiste vamos falar agora do cigarro, ainda insiste em fumar? O que acontece com essa pessoa? Na verdade, tem pessoas que não têm o controle, né? É uma sensação de prazer que a pessoa tem e alivia ali, às vezes, o estresse, a ansiedade. Geralmente, são pessoas com essas tendências, né? Tirando aquelas que, quando vão beber, aí também fumam só nesse momento, que aí já são 2 drogas, né, que estão sendo consumidas. Mas as pessoas, geralmente, que fumam, elas não têm esse controle, elas até tentam, né, fazem um esforço, mas se torna um vício, né? A nicotina, ela se torna um vício. Doutor Nabil, a gente falou agora aqui, até com a Mônica, a questão psicológica, mas fisicamente também existe uma dependência?
Existe uma dependência química que independe da vontade do coitado do fumante, né? Então a gente tem que enxergar o fumante não como uma pessoa turrona, e sim como um doente. É o mesmo vício da maconha, da cocaína, das outras drogas, mesmo o uso de esteroides anabolizantes hoje, que virou uma pandemia que deixa todos nós preocupados, o uso de testosterona, pomadinha de testosterona, quer dizer, todas essas substâncias, elas, como a doutora falou, ela leva o prazer. E tendo prazer, como é que o cigarro trazia para a gente? O cigarro faz boca de fumo. Quer dizer, você quer tomar um cafezinho e depois fumar em seguida. Eu quero fazer vou tomar uma bebida alcoólica ou algum drink, vou fumar junto porque aquilo faz... Quer dizer, sempre foi ligado a emoções. Ou a emoções boas, puxa, nasceu seu filho, vou te dar um charuto para você fumar, que legal. Ou então, estou triste porque morreu não sei quem, começo a fumar de tristeza. Quer dizer, jogaram o cigarro como uma bengala, o psicólogo vai poder me explicar, mas é uma bengala para proteger o bem e para o mal. Veja que coisa mais doida. Quer dizer, o cigarro virou uma verdadeira solução ou para o bem ou para o mal. Mônica, em relação Na verdade, sempre foi, né? Ele sempre teve essa função dessas sensações, né? Do indivíduo ele ter uma sensação de prazer, né? Sempre de prazer, porque ele, às vezes, o desprazer ele já tem. Então, quando ele fuma, ele tem uma queda ali de sensação que ele vai fazer com que ele fique mais tranquilo, ele se adapte ao ambiente que ele esteja. Então, o cigarro em si, ele sempre foi esse vilão, só que ninguém consegue tirar do mercado, né? Que ele não seja uma droga ilícita, é uma forma, seria até se fosse ilícito, né, talvez as pessoas elas consumissem menos, mas parece que quanto mais se vende cigarro, cada hora tem uma marca, cada hora de um jeito, isso incentiva mais as pessoas a fumarem, porque elas não têm controle. O cigarro acaba sendo um companheiro, é um terapeuta, então a pessoa, tem gente que passa o dia inteiro triste e fumando, né? Então, e ela acha que o cigarro que está fazendo companhia para ela. E não, o cigarro, na verdade, ele está ajudando a ela deprimir mais ainda, né? Então, isso é uma falsa realidade para quem fuma. Até o Dr. Nabil comentou sobre um número até, o índice de médicos que fumavam e depois de uma campanha esse índice vem diminuindo, ao longo dos anos vem diminuindo. Isso também acontece na população geral. Nesse caso das campanhas, eu até quero a opinião dos dois, começando pela Mônica, a influência de falar sobre isso, trazer esse assunto à tona, algumas pessoas conseguem absorver e mudar de hábitos. Sim, eu acredito muito nas campanhas. Eu acho que, desculpa, se tiver campanha incentivando cada vez mais as pessoas, né, os jovens principalmente, a parar de fumar, né, já no início da sua vida, eu acredito que as pessoas iam se conscientizar mais, porque quando ela olha, enxerga ali alguém falando que o cigarro vai causar mal, que o cigarro vai trazer malefícios, né? Ela vai começar a ter consciência daquilo, do mal que faz, porque as campanhas, elas deveriam ser assim, que elas dão por um tempo e param, né? Mas do cigarro, eu acredito que deveria sempre ter, porque é uma droga, né? Mas a pessoa, ela ainda não tem consciência disso. Doutor Nabil? É interessante que eu participei de várias campanhas antitabagistas e a gente fica pensando por que a pessoa fuma, né? Você pega, por exemplo, quem não é fumante, se ficou do lado de um fumante, parece que ele vai ter ânsia de vômito, daquele cheiro horroroso, é o cabelo que cheira, a pele que cheira, a roupa que cheira. E a gente fala assim, puxa vida, é um cheiro tão ruim, como é que você continua fumando? É que existe a dependência química. Essa que é a desgraça da situação do ser humano.
A dependência química, ajudada pela dependência psicológica, aquilo que a gente falou, que o cigarro é uma muleta para as pessoas, muitas vezes. Então, nós temos que tentar mudar. Eu tenho uma impressão muito forte. Por exemplo, eu sei que os meninos deixaram de fumar. As meninas passaram a fumar. Isso é um desastre, porque as meninas que estão levando os meninos a fumar com 15 anos de idade, com 16 anos de idade, e começam a fumar a vibe, depois vai começar a fumar o cigarro, porque dá uma sensação de liberdade, de independência, de ser dona do nariz dela fumando. Então, muitas coisas acontecem e a gente vai precisar muito da ajuda do psicólogo, exatamente porque as pessoas utilizam tanto a dependência química como também a dependência emocional do cigarro. E isso que tem sido o problema. Você passa na Europa hoje, na Espanha e na França, o número de mulheres fumantes é quase o dobro do que homens fumantes. E no Brasil, isso aconteceu com as meninas. Então, a gente não sabe por que está essa virada. Quando a gente pergunta para as meninas, eu tenho uma filha de 15 anos de idade, que não gosta de cigarro, não fuma, mas ela me conta das amiguinhas que começaram a fumar escondidas no banheiro da escola. Quer dizer, tem umas coisas que fala, puxa vida, e aí? Vou falar para o pai, vou brigar com o pai, arrumar uma bruta encrenca. Então, realmente, a gente tem que fazer campanhas, e campanhas pesadas. Não adianta pôr a foto do sujeito morrendo no cigarro, eu nem olho o cigarro. Eu já vi um monte de gente cobre a foto com alguma outra coisa e acabou, aquilo lá não serviu para nada. Nós temos que fazer campanhas objetivas, a mesma que tem que ser feita para o uso, por exemplo, dos anabolizantes nas academias. É uma droga hoje que está sendo letal. Está cheio, toda hora morre alguém numa academia porque usou anabolizante. E o cigarro segue no mesmo caminho. A gente tem que lembrar que substâncias que prejudicam a saúde, nós não podemos contemporizar, achar, não, deixa para lá, dá lucro, vende. Ué, e daí? Ah, porque vai prejudicar os plantadores de tabaco. Ah, muito obrigado. Tira. Eu não quero também que... Vai prejudicar também o vendedor de cocaína, então eu vou até proteger o vendedor de cocaína. Então, existe muita hipocrisia e tem que bater pesado. Não dá para passar pano na cabeça. Até, né, doutor Nabil, porque a pessoa que consome esse tipo de produto depois que precisa de um atendimento médico é muito onerado assim, para o Estado também para poder tratar uma pessoa, porque são várias doenças. Veja que coisa interessante, eu vou contar para vocês. Em Londres, na Inglaterra, a cirurgia cardíaca é uma realidade no mundo inteiro. Hoje, angioplastia, em vez de se fazer cirurgia de ponte de safena, ou vice-versa. Se o paciente que está programado para operar o coração continuar fumando, ele cai fora da lista de cirurgia. Ele é tirado da lista de cirurgia. Nossa, é um castigo fatal? É, mas é assim mesmo. Se ele não parar de fumar, e eles fazem o controle de que maneira? Pela saliva. E vários seguros de vida internacionais, que a gente às vezes examina um paciente que vai fazer um seguro de vida nos Estados Unidos, né? E eles têm filiais aqui em São Paulo, eles mandam fazer exame da saliva. Você tira um pouco de saliva e vai ver se tem nicotina. Se tiver nicotina, o seguro de vida custa o triplo. E se tiver na Inglaterra, não vai para cirurgia. Vai morrer em casa de infarto e não vai para cirurgia. Quer dizer, é uma coisa doida, né? Mas é que aquela história, custo-benefício. Eu vou tratar de um indivíduo que continua fumando, ele vai atrapalhar o futuro dele, atrapalhou, entrou alguém, de entrar alguém no lugar dele, e ele foi operado e não serviu para nada porque ele continua fumando e vai ter o problema depois mais para frente. Mônica, o Dr. Nabil trouxe uma informação em relação às meninas, né, que vem então aumentando ali o uso do cigarro, por exemplo, até passando os meninos. O que está acontecendo? Ele mesmo colocou essa pergunta, o que está acontecendo com as meninas? Na verdade, é uma geração que pode tudo, né? E as meninas,
dessa forma como elas estão enxergando que a mulher ela está no poder, né? A mulher ela igualou ali ao homem, então as meninas elas se sentem mais empoderadas que os meninos. E levando em consideração até que os meninos eles demoram a amadurecer mais emocionalmente, né? Então as meninas parece que elas puxam eles, mas eles ainda não estão totalmente desenvolvidos, né? Então elas, é claro, elas estão anos-luz na frente. E essa, vou chamar de libertinagem, né? Que às vezes passa da liberdade, né? Essa libertinagem faz com que possa tudo, né? Fumar é o mínimo que se faz. Fumar, beber, eu vejo muito em consultório adolescentes fumando e bebendo, assim, antes do período até de formação total, né, deles. Então, acredito que hoje, muito mais do que antes o cigarro, né, como o doutor falou, ele estava relacionado a médicos, a poder, né, pessoas poderosas, pessoas que tinham liberdade, então eu fumo, né? Eu posso fumar, né? Era mais ou menos isso. Então passava essa sensação e as pessoas se inspiravam naquelas, né? Hoje não, hoje o cigarro é o mínimo que as meninas, né, o começo da vida, podem fazer. Isso preocupa bastante, Preocupa né? bastante porque eu acredito que as famílias também, elas estão com esse pensamento, né? Antes, as famílias, elas seguravam um pouco, né? Tinha idade para começar a namorar, tinha idade para começar a beber. E hoje não tem mais isso, hoje não tem muita regra, né? Então, as famílias, elas estão mudando. Você encontra poucas famílias que traz ali uma geração tradicional. Então, isso também contribui. E até a dificuldade, né, das escolas com relação a passar essa informação, né, da lei e tudo, com relação, porque em casa, às vezes as crianças, os adolescentes, eles não têm esse tipo de tratamento, de cuidado. Que isso é um cuidado, né? Por que foi feita a lei? Para ter um cuidado com o cidadão. E às vezes essas crianças, elas não têm esse cuidado em casa. Então, aí é que começa a grande descoberta de como fazer parar de fumar se eu comecei, nem sei por quê, né? Porque deixaram, por alguma coisa que aconteceu ali emocionalmente. Aí a minha pergunta para os dois agora... Uma coisa importante, sabe? Uma coisa importante é que uma das soluções que a gente tem visto que ajuda é praticar esportes. Porque é incompatível o ser fumante hoje em dia com o esporte. Então, se você conseguir incentivar seu filho, sua filha, as crianças que você tem na sua família a praticarem o esporte, isso vai ajudar bastante a elas deixarem de entrar na roda do cigarro. Eu penso, e a gente tem feito isso, campanhas no sentido de que incentivar a criança a fazer atividades físicas esportivas, coletivas principalmente, porque o coletivo ele divide as vitórias, as derrotas, ele não fica sozinho enfrentando, sei lá, a Bia Haddad perdeu na primeira rodada do Roland Garros, poxa, que chato, mas sozinho você superar uma derrota é duro, é difícil. Então a gente sugere, pratiquem esportes coletivos, futebol, basquete, vôlei, handball, que as meninas gostam muito de handball, até natação. Quem sabe com isso a gente afugenta essas crianças de entrarem no ciclo do cigarro, né? Acredito assim que isso aí seria maravilhoso se nós estivéssemos no mundo da tecnologia, né? Porque isso também dificulta muito as pessoas de fazer algum esporte, né? Uma criança, um adolescente, às vezes ele fica no computador o dia inteiro jogando, no celular, jogando o dia inteiro, né? Então isso vai fazendo com que tenha propensão a fumar, a fazer algo que realmente não faz bem à saúde, né? Então seria ótimo se as crianças, os adultos pudessem praticar esporte, fazer natação,
Mas com esse mundo hoje tecnológico, ainda não inventaram nada para a gente fazer nadar dentro ali do mundo virtual, né? Mas acredito que isso também esteja gerando mais fumantes. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar ainda mais sobre esse assunto. Estamos de volta com a LESP em Pauta, hoje falando sobre medidas aqui do Legislativo Paulista que querem ajudar a diminuir ali a utilização de drogas lícitas e ilícitas, principalmente pelos estudantes, né, os adolescentes, os jovens. Tem aqui nos nossos estúdios Mônica Machado, que é psicóloga, e em ambiente virtual nós temos o Dr. Nabil Goraieb, que é cardiologista. Mônica, existem pessoas que têm uma propensão maior à utilização de drogas lícitas, no caso, né, o cigarro e o álcool, quanto às ilícitas? Existe. Tem pessoas que, na verdade, está no DNA, né? Tem pessoas que têm ali casos de família que vai passando, né, de geração e essas pessoas elas têm mais propensão, né? Então, se tem alguém da família que é alcoólatra ou fez uso de nicotina, a probabilidade dessa pessoa vir a ter é maior. Vai depender do ambiente que ela viver, né? Se o ambiente for um ambiente tranquilo, um ambiente que ela não precise buscar algo para ter prazer ou para tirar um excesso de estresse, aí sim ela vai passar por isso tranquila. Mas se o ambiente for estressoso, se for um ambiente que proporcione esse mal-estar para ela poder buscar alguma coisa ali para ter mais felicidade, né, alegria, aí sim ela vai se tornar como vício. Doutor Nabil, tem a questão ali do hábito, né? Então, a criança que tem no seu ambiente, cresceu ali vendo os pais fumando, os avós, tios, tem uma propensão até por hábito. Mas no DNA já tem ali uma informação, a criança de pais fumantes já carregam isso na sua história, tem como parar se isso for verdade? Pois é, viu? A gente tem alguns estudos querendo mostrar que existe uma tendência, vamos chamar assim, genética, de você ser ou alcoólatra ou fumante, coisas assim, quer dizer, você não é de graça que você está no mundo e começou a fumar. Isso tem que ter. O que a gente descobriu, o que se sabe hoje, que os receptores do prazer cerebral, existem receptores de serotonina, essas coisas, eles têm uma tendência a captar o efeito da nicotina com mais rapidez, trazendo satisfação. Então, com isso, teoricamente, existem pessoas geneticamente mais sensíveis a se tornar um fumante inveterado do que outras. É muito interessante isso. Eu posso falar da minha experiência pessoal. Quando entrei na faculdade, eu comecei a fumar. Isso com 17 anos. Quando eu me formei, já estava fumando meio maço por dia. E eu lembro até hoje, lá pelos 35, quase 40 anos, eu estava num congresso nos Estados Unidos de cardiologia em Washington, e eu entrei fumando no congresso, mas quase tomei um tapa na orelha. O guarda falou, aqui não pode pisar quem fuma. Eu fiquei com tanta vergonha que eu jurei que eu nunca mais ia fumar. E deixei de fumar. Eu não fumava em casa, só fumava em outros lugares, mas fumava. Então, eu larguei de fumar. E depois de 8 anos, eu ganhei um câncer de reto por conta do cigarro. Então, a gente tem que lembrar que não tem jeito. Quem é fumante vai pagar a conta da doença. Alguma doença vai aparecer nele, queira ou não queira. Existem pessoas que são
mais resistentes, fala, pô, minha mãe tem 90 anos, fumou e nunca aconteceu nada. Bom, isso é uma exceção. A natureza faz exceções. A gente não sabe quem é o privilegiado da exceção, mas tem. Então, alguma coisa vai acontecer um dia, se você continuar fumando. E é uma coisa importante que nós não falamos, eu acho que todos nós concordamos, com o fumante passivo. Então, não adianta eu não fumar se a minha mulher fuma no meio da sala na minha cara. Eu vou acabar fumando 30% do que ela fumou. Então, o fumante passivo, a gente já sabe hoje, estatisticamente, que ele chega a fumar 30% dos cigarros que o meu parceiro, acompanhante, fumou. Então, é uma coisa muito séria. E nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, existe já um consenso comercial que aquelas pessoas que foram pegas com câncer ou tiveram alguma doença grave por conta, provavelmente, do cigarro, e ela era um fumante passivo, ele pode acionar aquele que era o fumante como culpado da doença dele. Olha que coisa louca. Até nisso nós já estamos chegando. Olha só. E até, Mônica, como trabalhar isso na cabeça ali dos adolescentes, dos jovens, porque o risco é tão grande, tanto para a pessoa quanto para com quem você está convivendo, né, de trazer uma doença para essa pessoa, também gerar uma doença nessa pessoa. Adolescente jovem não tem, parece que a vida é a curto prazo, né? Eles pensam muito no agora. Como trazer essa consciência? O doutor Nabil até comentou sobre a utilização do esporte para evitar que a pessoa entre ali no vício, mas quando ela já está, como que virar essa chavinha? Na verdade, todo vício esconde algo que a pessoa tem ali que ela não conseguiu resolver com ela, né? Então, a partir do momento que ela começa um tratamento de psicoterapia, ela começa a identificar os incômodos, né? Porque o sintoma é o que ela está fazendo, ela está fumando, né? E ela está tendo um sintoma ali de alívio, de prazer. Mas o que tem ali, né, que faz com que ela sinta vontade de buscar uma droga? Que é uma droga, né? Ela não deixa de ser algo que prejudica ela. E o que ela tem, ou ela guarda ali, está latente no inconsciente dela, que ela não consegue buscar algo que faça mal para ela. Então, no decorrer do tratamento psicoterapêutico, ela vai dando conta ali de como lidar com esses traumas, com com o que está incomodando ela, com o que fez com que ela ficasse daquela forma, né, e buscasse o vício, e aí ela vai tendo consciência. Na verdade, tem tratamentos, né, de que a pessoa ela vai ali e ter consciência na hora ali que ela não pode fumar. O meu tratamento, que é psicanalítico, ele já vai ali fazendo a pessoa lidar com aquele trauma para ela ter consciência. Por que eu estou fumando? Né? Aí ela, tendo consciência do porquê que ela está fazendo aquilo, ela vai começar a não querer mais. Ela vai deixar aquele vício. Então, ela tem que precisar entender, se entender. Ela se entendendo com ela mesma, ela começa a ter controle dela e não deixar que o vício a controle. E, doutor Nabil, existem pessoas que acabam até utilizando aí o cigarro, outras drogas, para uma questão, né, trazer essa sensação de prazer. Mas existem pessoas nesse quadro que enfrentam doenças mentais até. Isso pode piorar o quadro? Essas pessoas que buscam esse alívio mental nas drogas? Eu gostei da estratégia da doutora Mônica, que ela falou. Eu uso uma estratégia para fazer parar de fumar. Primeiro, ninguém vai parar de fumar se ele não estiver convencido que deve parar de fumar. Não adianta. É bater em ferro frio. Quer dizer, a pessoa que quer parar, que vai parar de fumar, é aquela que quer parar de fumar. Precisa de ajuda. Então, eu uso uma técnica que a gente inventou há muitos anos atrás, que era o seguinte: eu vou desmamar.
E como é que eu faço isso? Olha, o senhor fuma quanto por dia? Eu fumo 20 cigarros por dia. Quantas horas acordado o senhor passa no dia? Ah, bom, dorme 6 horas, tem uma hora de almoço e janta, tem a hora do banho, a hora do não sei o quê, e sobraram 15 horas durante o dia que eu vou ficar acordado. Então, o senhor vai fumar 20 cigarros em 15 horas? Você está pondo um cigarro em cima do outro. Então, o senhor vai passar a fumar um cigarro cada 2 horas. Então, ele tenta segurar durante 2 horas até que o cigarro apagado na boca. Sempre levando em conta que ele quer parar de fumar, senão não adianta. Então, ele começa na primeira semana, ele fuma um cada 2 horas. Na segunda semana, um cada 3 horas, que ele está acordado. Na quarta semana, um cada 4 horas. Quando ele estiver fumando um cada 4 horas, em 15 horas, ele está fumando 4 por dia. Bom, é ruim ou é bom 4 por dia? Se pudesse fazer 0 era melhor, mas 4 é muito melhor do que 20. Então, eu consegui vários pacientes que usaram essa estratégia de desmame. É como desmamar da chupeta e da mamadeira, não tem jeito. Então, na verdade, primeiro, tem que ter vontade de querer parar de fumar, senão não adianta. Você vai cansar de falar, vai gastar saliva, nervoso, a família inteira não adianta nada. Então, ele tem que querer parar de fumar por várias razões. Eu já tive paciente que na UTI queria fumar, imagina, infartado. Nossa. A coisa é muito difícil, realmente. É como um vício de cocaína, maconha, heroína, drogas em geral, porque aquilo realmente mexe com a química cerebral, não é só vontade. Então, tem uma combinação de vontade com química. Então, ele é um doente que precisa ser tratado. Por isso que a gente fala, por exemplo, na maconha, na cocaína, que são dependentes químicos. No cigarro, a mesma coisa. Eu fiz parte da campanha contra as drogas que a Jovem Pan tinha muitos anos atrás. A gente ia fazer palestras para as crianças nas escolas sobre o uso das drogas. Começava pelo cigarro. Começava pelo cigarro. Eu sei que vocês comentaram isso no começo, e é verdade. Apesar de não ser o início de tudo, muitas vezes foi o início de alguma coisa. Então, era o cigarro ou a bebida. Eu fiquei sabendo, por exemplo, de crianças que viraram alcoólatras e bebiam licor, né, depois do jantar, escondido dos pais. O pai achava que a mãe que tomava e a mãe achava que o pai que tomava. E quem tomava era a criança. Ela ficou uma alcoólatra. Tomava lá o licor de Sarono, que é um licor maravilhoso, mas é alcoólico. Então, olha como é difícil o ser humano aí. Nós precisamos da ajuda violenta dos psicólogos e psiquiatras que devem nos ajudar, porque realmente não é fácil o ser humano, viu? E, Mônica, o doutor falou, inclusive, da questão do hábito. Então, para esse movimento que ele faz para a pessoa parar de fumar, às vezes a pessoa fica até com o cigarro na boca, apagado, mas está ali. Sim. É o hábito. Tem outras pessoas que acabam colocando uma caneta na mão. Às vezes ela nem tirar. quer, mas o hábito, né, dela estar sempre ali, ela fica ali como se tiver, até no movimento, né? Que ela se habitua a ficar no movimento, mas ela não traga. Então, isso também é uma forma de tirar o vício. E você estava perguntando de transtornos mentais, né? Está relacionado ao uso de drogas. Muitas vezes a droga, ela desencadeia um transtorno. A pessoa já tem ali, como eu falei, tem ali uma propensão, né? E quando ela usa a droga, às vezes ela não volta mais para o estado normal dela. Então, ela vai criar outros transtornos, né? Que se ela tinha um ou quase um, ela já vai criar um transtorno e aí vai aumentando. Então, eu tenho muitos pacientes, alguns pacientes que eles desenvolveram transtornos pela droga. Ele não é que ele já tinha o transtorno. E isso acontece muito, está acontecendo muito, porque as pessoas elas não têm noção do tamanho estrago que uma droga faz no cérebro.
Então, muitos transtornos, muitas doenças psiquiátricas, elas estão assim se tornando cada vez mais grave entre os jovens por conta disso. No caso das pessoas que já têm, então, alguma situação, alguma projeção em relação às doenças psiquiátricas, né? Fica até pior caso ela use droga. E geralmente, né, as pessoas com algum tipo de transtorno assim um pouco grave, elas sempre querem a droga, né? Mas isso assim acaba agravando mais, porque ela acaba tirando ali a pessoa do estado dela normal. E aí, muitas vezes, o médico, o psiquiatra, vai medicar, ele nem sabe se ele já tinha o transtorno, ele tem que esperar um tempo de tratamento para saber se o transtorno foi através da droga ou se não, né? Então, está sendo bem difícil hoje na saúde mental lidar com alguns transtornos por conta das drogas. Agora, os hábitos, né? A pessoa decidiu, então, que vai parar de fumar e está se movimentando em relação a isso. Isso é um bom sinal. E como que ela consegue tirar aquilo que, às vezes, desencadeia? Então, por exemplo, o cafezinho, tomou o café e o hábito era fumar depois. Chupa uma balinha. Então, o que faz? Como que muda esse hábito? Eu falo que, assim, quando a gente tem um toque, né, algum vício, a gente só desloca de lugar, né? Então, a gente pode fazer isso. Vou fumar, vou tomar um café, vou fumar. Então, chupa uma balinha, pega outra coisa que não faça o mal que o cigarro faz, né? Então, a gente sempre tem que colocar algo no lugar daquilo. Não dá para tirar de uma vez, porque quando você arranca de uma vez, isso lesa, né? E quando criança causa um trauma. Então, adulto também. Não dá para a pessoa parar de uma vez. Como o doutor disse, tem que desmamar. Isso até hoje, tem que desmamar, não dá para ser de uma vez. E se não der para tirar de uma vez, tem que diminuir danos, né? Então, a gente vai se preocupar se aquela pessoa não consegue parar de usar a droga. Então, vamos ver, ele está usando injetável, vamos tentar fazer com que ele não use dos outros, né? Então, diminuindo danos para não ter uma overdose, não use muito de uma vez. Então, é difícil mesmo quando você entra num vício de droga sair tão fácil, não é tão fácil. Por isso que é importante que as pessoas tenham consciência de não entrar, porque para sair é muito difícil. E até esse projeto, essa lei, né, que fala dessa conscientização dentro das escolas, falar com as crianças e conscientização é adolescentes. isso, é mostrar o que acontece, porque a gente falar, né, nós pais falar para os filhos, não faça isso, aí que eles vão fazer, mas se a gente começar a mostrar como fica, né, o que vem depois para sair, talvez eles comecem a pensar um pouco antes de passar por aquilo. Porque é feio como fica o doente de transtorno. É interessante isso daí. Por exemplo, os cigarros de baixos teores, eles dão infarto de miocárdio, alteração na circulação das pernas e impotência. Impotência. Quando você começa a falar isso para o fulano, opa, a coisa está séria, porque a tua circulação do genital está lesionado. Você não tem sangue suficiente para ter uma condição genital boa, normal. Tanto para o homem como para a mulher. Então é importante, a gente tem que falar muito claramente, você está ferrado. Ou você morre de infarto ou você vai ficar impotente. O que você quer? Ou vai arrumar um câncer de pulmão ou um câncer de bexiga? Não tem jeito, porque infelizmente o ser humano, o que a gente aprende nas aulas e na vida, ele vive sob estímulos. E se a gente mostrar para ele que ele está realmente arrumando uma bruta encrenca para ele, que morrer, vamos morrer todos. Agora, morrer meio torto, meio sem nada, não é bom. Não é bom. Sofrendo, pelo amor de Deus. Doutor Nabil, e até a linguagem, né, para falar com os adolescentes, também é uma linguagem diferenciada, né? O senhor acabou de falar agora,
traz um exemplo que para eles é muito próximo e muito preocupante, tem a vida toda ali pela frente, não quer a hipotência, por exemplo. A gente tem que tentar convencer. Aquela velha história que a gente aprende quando você tem que vender geladeira para pinguim. Vai fazer o quê? Nós temos que tentar fazer isso. Então, os profissionais de saúde, médicos, psicólogos, psiquiatras, endócrinos, ginecologistas, urologistas, todo mundo tem que saber fazer duas coisas no consultório. Tirar o hábito do cigarro e incentivar o hábito do exercício físico. Acho que são as duas coisas que dá para começar a fazer por informação. E tratar o que for possível ser tratado. Uhum. Bom, nós estamos chegando já no finalzinho do nosso programa. Eu quero agradecer os meus convidados, mas também deixar aí um minutinho para as considerações finais, para trazer mais um pouco o alerta de quanto é importante tirar, eliminar esse hábito, seja do cigarro, da bebida, né, tudo né, um consumo exagerado, aquilo que não faz bem para o organismo. Então, agradeço a Mônica Machado, psicóloga, que pôde falar um pouquinho para a gente também da experiência em consultório, né? Sim. Pode deixar, então, o seu recado. O recado é que as pessoas, quando elas perceberem que elas estão entrando num vício, tem alguma coisa de errado na vida dela. Então, é importante que ela busque ajuda psicológica, ou vai no médico, o médico vai encaminhar, vai fazer todos os exames, não tem nada, é psicológico. Então, procura ajuda. Quando ela perceber, nossa, eu estou querendo fumar, por quê? Né? Tudo tem um porquê e a pessoa precisa dar resposta. Então, quando ela tem essa resposta, ela vai saber controlar o que quer controlar ela, que é o vício, e não deixar que o vício controle. Uhum. Obrigada. Também agradeço a participação hoje com a gente do Dr. Nabil Goraieb, que é cardiologista. Obrigada, doutor. Eu queria agradecer a conversa que nós tivemos aqui, achei muito legal. A gente aprende bastante sempre. E lembrar que o vício do tabagismo, ele é realmente, as pessoas precisam de ajuda. Nós não podemos querer fazer terrorismo e matá-los porque a gente está nervoso que não pode parar de fumar. Vamos tentar ajudar as pessoas da maneira que for possível. Eu lembro que o Drauzio Varela, meu colega de muitos anos, até fui aluno dele no cursinho, ele sempre falava, você está com vontade de fumar? Beba água. É uma coisa, puxa, beber água de repente ajuda. Então, use de alguma artimanha para deixar de fumar. E peça ajuda do profissional que pode te ajudar. Tanto o médico como o psicólogo você pode contar com a gente para poder ajudar. Acho que o caminho é esse. Ajuda para você parar de uma situação que vai te trazer doença, não é prazer. No começo do cigarro tudo é prazer, mas depois vai te trazer doença. Imagina, câncer, infarto, derrame, tá louco. Verdade. Obrigada, doutor. Bom, a gente fica por aqui, o Alesp em Pauta, e a gente se encontra na programação da Rede Alesp para falar sobre esse e outros temas. Também você pode encontrar toda a nossa programação no canal no YouTube. Segue a gente lá. Até mais, tchau, tchau.